Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de me conhecer, eu me chamo Thiago Zanola, sou professor das disciplinas de legislações para tribunais e de Ministério Público aqui do Estratégia Concursos. A gente está dando pontapé inicial aí no estudo do Ministério Público na Constituição Federal. E o estudo, desses itens, eles, se na minha modéstia opinião, são os itens mais importantes que você vai encontrar lá nas questões de legislação do Ministério Público. Explico, Geralmente, quando a gente vai estudar a parte de legislação do Ministério Público, a gente tem lá, junto com esse tópico, alguns itens inerentes na própria lei orgânica do Ministério Público. Então, a gente superando, os aspectos constitucionais do Ministério Público, a gente consegue cercar bem as possibilidades de cobrança, uma vez que os itens que nós vamos tratar aqui são aqueles, mais incidentes em prova. A gente faz um estudo naturalmente de todas as questões que a gente vai trabalhar aí com vocês, e com o histórico da banca, histórico de questões já aplicadas no próprio órgão. Então, a gente consegue delimitar muito bem o que pode ser cobrado. Então, esse tópico é o mais importante de todo o seu estudo de legislação. Você conseguindo aprender ele, você já vai garantir, com certeza, aí uns 70%, 80% da sua prova de legislação, tá? É bom salientar também que o meu objetivo aqui não é tornar você um especialista na matéria de legislação do Ministério Público, tá? E nós temos que deixar isso muito claro, porque você vai olhar algumas vezes aqui no nosso material e a gente passa rapidamente pelos tópicos, tá? Porque na prova vai cobrar daquela forma que está ali. Você, muitas vezes, se aprofundando demais em conteúdo, vai estar perdendo tempo e vai ser um conhecimento inútil que você vai levar para fins de prova, tá? Então, a gente vai tratar aqui do material que faça você acertar as questões de prova. Esse é o nosso histórico aí com nossos alunos em outros concursos. Então, a gente vai tratar a legislação do Ministério Público não para torná-lo um especialista, mas sim para fazer você acertar as questões de prova. Acredito que esse é o mesmo objetivo seu hoje, tá bom? Outra coisa, falou em legislação do Ministério Público ou legislação de outro órgão, a gente tem que ficar atento a dois pontos. Primeiro, que nós temos obrigatoriamente que ver o texto de lei, tá? Temos que ver o texto de lei e eu vou ler algumas vezes aqui a literalidade tanto da Constituição quanto da lei específica do Ministério Público. E isso é para o seu próprio bem, porque eu estou municiando você de conteúdo que possivelmente vai ser cobrado na prova. Mas a grande maioria das questões, mesmo que são cobradas, elas vão cobrar a literalidade da lei, tá bom? Só que essa questão da literalidade, ela já foi suficiente até alguns anos. Agora, além da letra de lei, que você obrigatoriamente deve saber, tá? Obrigatoriamente deve saber, nós precisamos nos aprofundar em alguns aspectos aí jurisprudenciais, alguns aspectos doutrinários, sem, contudo, utilizar uma linguagem técnica ou demasiadamente aprofundada, que usar uma linguagem do direito aprofundado. Não é o nosso objetivo também. A gente vai usar uma linguagem muito simples, na verdade, que faça você entender e, depois que entender, acertar as questões de prova, tá? Novamente eu friso, o nosso objetivo aqui não é tornar um especialista, mas torná-lo capaz de resolver com eficiência e eficácia as questões da sua prova, tá bom? Feitas essas apresentações, a gente vai começar a estudar aqui, ó, o Ministério na Constituição Federal, tá? Esse item, como eu disse, com certeza ele é o mais importante. Só que a gente não vai ver todo ele em uma aula só, Justamente por ser aí o aspecto mais importante, a gente dividiu ele em etapas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é falar sobre aqui, ó, a natureza do Ministério Público, tá? Natureza, vamos falar um pouquinho também da finalidade, vamos falar um pouquinho da forma de atuação. Depois, em outro bloco, a gente vai falar da estrutura. Depois a gente fala das garantias, vamos falar dos princípios, falar dos chefes, falar tudo separado para que você possa aí aprender de forma tranquila cada um dos itens. Se tivesse que colocar tudo isso num bloco só, ou o bloco ia ficar aí com umas 4, 5 horas e dificilmente você ia assistir ele, ou então ia ter que resumir ele de forma muito resumida mesmo, de forma muito
ali, né, de forma muito, que ficasse não muito agradável a leitura, porque a gente teria que ser muito objetivo, tá? Então a gente vai tratar bloco a bloco os conteúdos que eu acredito que é a metodologia mais eficiente para fazer você acertar essas questões de prova. Estamos combinados? Comigo na tela, tá? Natureza do Ministério Público, o nosso ponto de partida é o artigo 127 da Constituição Federal, tá? Não tem como estudar a legislação do Ministério Público sem você ver a letra de lei aqui, tá? Mas como eu disse, a letra de lei é obrigatório. Além da letra de lei, a gente vai ter que discutir as possibilidades de cobrança em prova. Como é que a gente vai trabalhar essas possibilidades? Com base no histórico de questões, tá? Eu coloquei algumas questões aqui no meio do nosso material em vídeo também, assim como você tem nas suas aulas em PDF, eu coloquei algumas questões aqui para a gente poder já trabalhar o conteúdo e você saber que eu estou falando para você aqui é o que cai nas provas. É o que cai nas provas, tá? Então vamos lá. Começando aqui pelo artigo 127, ele fala o seguinte, ó, que o Ministério Público é uma instituição permanente. Tem dois itens aqui que você já precisa ficar atento. Ó, primeiro, né, saber que o Ministério Público é uma instituição, tá? E saber que o Ministério Público é uma instituição permanente. Já vou falar disso de forma mais aprofundada. A gente vai destrinchar esses artigos aqui para que a gente possa trabalhar eles, tá bom? Ele é também, ó, essencial à função jurisdicional do Estado. Tem que saber o que é essencial à função jurisdicional do Estado, né? Incumbido ali. Ele fala defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Isso aqui, quando cair lá na sua prova, ele vai falar assim, por exemplo, que o Ministério Público, né, não é uma instituição permanente, por exemplo. Acredite, né, a gente vai vendo as questões, isso cai nas provas, cai em provas desde aí de nível médio a questões da promotoria, né, de membros do Ministério Público. Cai do mais elevado ao mais básico dos cargos, porque é realmente importante que você saiba. Também ele vai falar, né, o que ele vai fazer? Vai defender o quê? Vai defender a ordem jurídica, vai defender o regime democrático. Tudo isso, né, tudo isso você tem, né, tudo isso você tem que ficar já gravado aí na sua mente, tá? Mas como eu disse, só a letra de lei hoje não é mais, né, suficiente. Então olha só, primeiro aspecto que a gente vai comentar é sobre o que é essa tal dessa instituição permanente, tá? Veja, quando a gente trata o Ministério Público como uma instituição, né, a gente faz remissão seguinte, que ela é uma instituição o quê? Independente. Se ela é uma função, se ela é uma instituição independente, tá? Ela não vai se vincular a nenhum outro órgão, a nenhum outro poder, a nenhum outro ente do Estado, tá? Sempre que se falar em Ministério Público, tá? É uma instituição independente. Nas provas, fala assim que o Ministério Público é vinculado ao Poder Executivo, é vinculado ao Poder Legislativo, é vinculado ao Poder Judiciário. Isso está totalmente errado, porque o Ministério Público não se vincula a nenhum outro poder, tá? Seria então, né, o Ministério Público um quarto poder? Também não. Eu até coloquei o artigo da Constituição aí que ele fala, né, que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. São só estes três que são poderes. São só estes três que são poderes. O Ministério Público não pode ser tratado como um poder justamente por falta de previsão constitucional, tá? Não é um poder, você tem que lembrar disso aí, tá? Então ele não pode ser tratado como um poder, porque poder nós temos somente esses três. Também ele não pode ser tratado como um ente. Ente é União, Estados, DF, municípios, tá? São só esses que são os entes. E também não pode ser tratado como um simples órgão. Por quê? Se você voltar lá na teoria do órgão, né, o órgão é vinculado a alguma coisa, é vinculado a alguém. E eu acabei de falar para você que o Ministério Público é independente. Se ele é independente, ele não é vinculado a ninguém, portanto, não pode ser tratado como um órgão, tá? Não pode ser tratado aí como um órgão. As observações para que você não esqueça. Não é um quarto poder, tá bom? Não é um ente e também, né, não é órgão. Na verdade, o Ministério Público, tá,
tem órgãos, tá? Tem órgãos internos, tem funções, tem atribuições próprias, tá? A gente vai falar sobre eles ao longo do nosso curso, tá? Mas bastante importante essa primeira parte. Tem várias questões que cobram, né? Falando que o Ministério Público é vinculado a tal poder, que é vinculado ao Poder Judiciário. Há muitas pessoas que acham que o Ministério Público é vinculado ao Poder Judiciário, né? Geralmente, quando a gente trabalha os cursos de tribunais, a pessoa fala: ah, professor, mas o senhor não falou nada aí sobre o Ministério Público. Claro que não, né? A Lei de Organização Judiciária, Regimento Interno, vai trabalhar somente nos tribunais, né? O Ministério Público não tem nada a ver com o Poder Judiciário, exerce funções totalmente aí distintas, tá? Algumas pessoas também acham, né, que é vinculado ao Poder Executivo, né? Porque nas constituições passadas já chegou a ser, tá? Já chegou a ser nas constituições passadas. Na Constituição Federal de 88, não é mais. Também nós temos lá, né, que o presidente da República escolhe o PGR. Algumas pessoas acham que por isso que o Ministério Público é vinculado ao Poder Executivo, né? Tá errado, tá errado. Você tem que ficar ligado que o Ministério Público é uma instituição e essa é uma instituição independente. Olha só como é que caiu no prova do CESP aqui em 2014, ó. O Ministério Público, instituição permanente, tá? Que desempenha atividade essencial à função jurisdicional do Estado, é subordinado administrativamente, tá, ao Poder Judiciário. Ó, questão do TJ Ceará, questão CESP 2014. Não é do nosso órgão, mas são eu trouxe questões de vários outros órgãos, né? Até algumas questões que foram, tem questões aí aplicadas após a última prova que vai facilitar o que a linha que a banca está seguindo atualmente, que tem probabilidade de ser cobrado na sua prova, tá? Uma prova de 2014 que fala, né, que o Ministério Público é uma instituição permanente. Quando você vai responder questão de prova, tá? E eu aconselho que você faça isso de forma muito calma. Ó, o Ministério Público é uma instituição permanente? Até aqui tá certo, tá? Desempenha a atividade essencial à função jurisdicional do Estado? Até aqui tá certinho também. E ele fala, né? É subordinado administrativamente ao Poder Judiciário, né? Isso aqui tá errado, porque o Ministério Público é o quê? É uma instituição permanente, e se é uma instituição, ela é independente, tá? O Ministério Público não é subordinado nem ao Judiciário, nem ao Executivo e muito menos ao Legislativo, tá? Não é vinculado também ao Legislativo, tá ok? Continuando aqui, ó. Vamos lá. Como a gente falou que era uma instituição permanente, né? Uma instituição permanente, você tem que ficar atento também às possibilidades de cobrar o termo permanente. Ah, mas eu já sei que é uma instituição independente, professor, e ela é permanente, tá? Mas existem algumas maldades que as bancas costumam fazer, tá? Quando a gente fala que é permanente, né, você pode entender. Ah, então ela não é temporária. Ela não foi criada para existir somente por um determinado período de tempo, tá? Tá certo. Se ela é permanente, né, então é uma instituição que está também, ó, sempre disponível. Ah, mas aí tá errado, né? Porque e quando fecha aí nos fins de semana? Pois é, né? Caso você ainda não saiba, tá? Existe um plantão do Ministério Público, né? E nós temos membros que ficam de plantão para atender as situações urgentes da população, tá? Sempre tem. Vai ter plantão do Poder Judiciário e vai ter plantão também do Ministério Público. Não tem o plantão policial? Então o Ministério Público também vai ter um plantão. Então sempre que nós precisarmos aí do Ministério Público, lógico que quando a gente estiver fora do expediente tem que se caracterizar, né, se encaixar em alguma das hipóteses de urgência, né, a gente vai ter o auxílio aí de um membro do Ministério Público, tá? Outra coisa também, ela não pode ser extinta, né? Ora, se ela é permanente, quer dizer que ela não pode ser extinta, tá? Ela não pode ser extinta. Se ela não pode ser extinta, né? Olha só, ela não também pode ser retirada do texto constitucional, tá? Enfim, não pode ser retirada do texto constitucional. Ah, então é uma cláusula pétrea. Não, não é uma cláusula pétrea, não, tá? Se você voltar ali no artigo 127, você vai dar uma olhadinha ali
né, nas atribuições, nas funções do Ministério Público. Defesa da ordem jurídica, do regime democrático, tá? Algumas dessas hipóteses se encaixam aí, né, nos direitos e garantias fundamentais do cidadão, tá? Se a gente ferir os direitos e garantias fundamentais, tá? A gente não está ferindo o cidadão, por isso que é uma cláusula pétrea, tá? Se a gente, então, né, por exemplo, extinguir o Ministério Público, que é o órgão incumbido de proteger os direitos e garantias fundamentais da sociedade, a gente não está indiretamente ou até diretamente ferindo o cidadão? Está. Por isso que o Ministério Público, ele não é uma cláusula pétrea, pelo menos não expressa na Constituição Federal, tá? Mas ele não pode ser retirado, a existência não pode ser retirada, tá? E a gente trata isso como uma vedação implícita, tá? Qual que é a diferença? Uma vedação expressa é aquela que está escrita, né? E uma vedação implícita é aquela que está subentendida, né? É um entendimento que se tem da interpretação das leis e da Constituição. A outra coisa, né? Eu falei para você que ele não pode ser retirado do texto constitucional, ou seja, o Ministério Público vai existir enquanto existir o nosso regime democrático de direito. Uma vez que nós tenhamos aí, por exemplo, a promulgação de uma nova Constituição Federal, o que acontece com a antiga? Deixa de existir, né? Tem direito adquirido, você que estuda direito constitucional, existe direito adquirido aí para uma nova Constituição Federal? Tá? E aqui nem é de se falar em direito adquirido, né? Se mudou a Constituição, nós temos um novo ordenamento jurídico. E lá o Ministério Público pode existir ou pode não existir, tá? Mas saiba que enquanto vigorar o nosso regime democrático, né, de direito atual, né, que é dado aí pela Constituição Federal de 88, o Ministério Público vai existir, tá bom? Também saiba, né, falei para você que nós temos ali, o Ministério Público vai defender principalmente os direitos da sociedade, direitos e garantias fundamentais da população. A gente não pode extinguir. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar as funções do Ministério Público, vamos fazer uma emenda constitucional e mudar tudo ali para que ele não possa mais proteger isso. Também não é possível, né? Se a gente suprimir a atuação do Ministério Público, a gente vai estar afetando indiretamente também os direitos e garantias fundamentais, tá? A gente pode ter alterações, sim, no texto constitucional acerca do Ministério Público, desde que não fira aí as suas principais atribuições e atividades, tá bom? Outra coisa, né? Já falei para vocês, mas tá ali para você lembrar que é uma cláusula pétrea, pelo menos não diretamente. Nós podemos ter emenda constitucional extinguindo o Ministério Público? Não. Podemos ter aí, né, uma emenda constitucional suprimindo as suas funções? Também não. Mas a gente pode ter sim uma emenda constitucional alterando procedimentos e algumas funções, né? Se a gente tiver uma cláusula, né, lá que foi colocada na Constituição através de uma emenda constitucional, ampliando o rol de atuação do Ministério Público, é possível? Claro que é, porque a gente não está suprimindo, a gente está aumentando, né, está protegendo, né, de forma mais eficaz a própria sociedade brasileira, tá? Olha só como é que isso aqui cai em prova geralmente, tá? Vamos lá. O Ministério Público é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, tá? Até aqui tá certo? O Ministério Público é instituição essencial à função jurisdicional do Estado? Né? Até aqui tá certinho, né? Incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, opa, do regime democrático de direito, ok, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Até aqui, a assertiva tá certíssima, tá? Mas ela fica errada no final. Olha só, mas não é uma instituição permanente, né? Na verdade, o Ministério Público é sim uma instituição permanente, tá? E olha, é uma questão aí, ó, que foi aplicada para membro do Ministério Público do Estado de Goiás. Uma questão de alto nível, uma questão de alto nível, tá? Olha lá, outra questão que foi cobrada bem recente no concurso do TRF1, né, em 2017 pelo CESP. De acordo aí com a Constituição Federal, o Ministério Público é um órgão de controle vinculado ao Legislativo, junto ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União. Gente, você não precisa nem saber, ó, você não precisa nem saber se
do negócio aqui do Tribunal de Contas, nem precisa saber o que que é. A gente vai falar quando a gente falar da estrutura disso aqui, tá? Também nem sei o que faz essa tal de CGU aqui, não faço a menor ideia. Mas olha só, é vinculado ao Poder Legislativo? O Ministério Público é vinculado ao Poder Legislativo? Claro que não, por isso que a questão está errada. A gente nem falou das funções. Será que o Ministério Público é um órgão de controle? Né? Não sei, mas você não precisa saber para responder esse tipo de questão. Você precisa saber que é uma função, né, é uma instituição independente. Você vê que o texto constitucional não fala que é uma instituição independente, mas é isso que se abstrai do texto constitucional e é isso que cobra na prova. Como eu disse para você, né? Aqui, ó, a questão aqui cobrou o próprio texto de lei. Aqui a questão já falou, é vinculado ao Poder Legislativo? Tem algum lugar da Constituição Federal que fala que o Ministério Público não é ligado a nenhum outro poder? Não tem. Então, é esse tipo de entendimento que você tem que ter e é o que nós vamos trazer para você ao longo do curso. Tá? Você não vai ser um especialista, mas você vai ser fera em gabaritar as questões de prova de legislação. Tá? Acredite quando eu falo isso aí. Tá? Vamos seguir aqui, ó. Falando do perfil constitucional contemporâneo, né? E a gente vai falar, então, aqui, ó, né, da função essencial, de que ela é essencial à função jurisdicional do Estado, tá? Então, ó, bora lá. O que se entende por essencial a função jurisdicional do Estado? Tá? Quem é que exerce a função jurisdicional? É o Poder Judiciário. Tá? Se sair uma questão na sua prova falando que o Ministério Público, né, que é o Ministério Público que exerce a função jurisdicional, ela está errada. Tá? Ela está errada. Porque o Ministério Público, ó, é essencial à função jurisdicional do Estado. Não é ela que exerce. Quem tem jurisdição, né, pela competência atribuída pela Constituição Federal, é o Poder Judiciário. Tá? É o Poder Judiciário. O Ministério Público, tá, é essencial a essa função. Se a gente pudesse, né, se você me permitir aqui, reduzir assim, ao máximo a diferença de funções de Poder Judiciário e Ministério Público, eu diria para você o seguinte: Poder Judiciário julga. Poder Judiciário julga. Ministério Público acusa e fiscaliza a aplicação da lei. Poder Judiciário julga e o Ministério Público faz a acusação. Ao longo aí do nosso estudo, você vai aprender que o Ministério Público vai atuar como autor, né? Ele vai ser autor de processos, ora ele vai ser apenas fiscal, ele vai participar do processo sem, contudo, ser o autor. Né? Se você lembrar lá da relação processual, o que é um processo? É simplesmente uma relação processual em que nós temos autor e réu, e nós temos o Estado juiz. Tá? Essa, né, é o conceito básico de relação processual. Autor, réu e Estado juiz. Ora, o Ministério Público vai atuar ali como o autor na ação penal pública, por exemplo. Ora, ele vai atuar somente como fiscal da lei. Somente como fiscal da lei. Calma aí, que no tempo certo a gente vai falar de todos eles. Tá? Então, é essencial a execução do poder jurisdicional. Se cair na sua prova falando que o Ministério Público é essencial à justiça, tá certo também, tá? É certo também, beleza? Ele vai exercer, como eu já disse, funções distintas do Poder Judiciário. Tá? E uma coisa bacana, tá? É que ao Ministério Público não se aplica o princípio da inércia. Tá? O princípio da inércia é previsto lá no CPC, tá? Para o Poder Judiciário. Então, por exemplo, se um juiz está aqui e vê um outro cidadão matando o outro, né? Cometendo um homicídio, dá 2 disparos de arma de fogo, o cidadão lá, ele vem a óbito, tá? O juiz que está ali, ele vai fazer o seguinte: eu vou processar você e vou condenar você. Você está preso e vai ficar 20 anos preso. O juiz, que é a autoridade incumbida da atividade jurisdicional que representa, da materialidade aos pontos, a atividade do Poder Judiciário. Né? O Poder Judiciário é um ser abstrato. Quem materializa a vontade do Poder Judiciário é o juiz. Tá? O juiz pode fazer isso? Não pode não, por conta do princípio da inércia. Tanto é, por exemplo, que o Poder Judiciário, quando
tem aí indícios que um servidor cometeu ilícito que caracteriza um crime, ele envia os autos para o Ministério Público. Não pode o próprio Poder Judiciário, né, ser o autor do processo nesse caso. Tá? Por que o juiz não pode fazer isso? Por conta do princípio da inércia. O judiciário está lá, né, parado, né, esperando que alguém o provoque. Esperando que alguém o provoque. Se a gente falar de um processo entre particulares, né, uma quebra de contrato, por exemplo, nós vamos ter aí uma petição inicial que vai provocar o Poder Judiciário, né? Ó, tá aqui, ó, o fulano fez isso, ele levou embora, né, o meu pacote de biscoito. Aí o juiz vai falar o seguinte, cidadão, né, você levou o pacote de biscoito? Vai ter ali a parte ré, vai poder apresentar as suas contras-razões e tal, né? Enfim, aí nós temos essa situação que o juiz ali presenciou o homicídio. O juiz vai ser o autor da ação penal? Não. O que vai acontecer? Nós vamos ter um inquérito policial, tá? Nós vamos ter um inquérito policial. Todos esses autos vão ser remetidos, né, ao juízo competente, e aí chegando lá, o juiz vai falar o seguinte, bem, chegamos os autos aqui. Tem indícios de um crime, né, de um crime de ordem pública, um homicídio. Eu, juiz, vou fazer o quê? Nada, vou mandar abrir, né, vou mandar remeter os autos para o Ministério Público, porque pela Constituição Federal, apenas o Ministério Público tem aí a função, né, de oferecer, no caso, a denúncia de uma ação penal pública, tá? Não vamos entrar as nuances aí do processo penal. Apenas saiba que o juiz viu o assassinato, ele não pode fazer nada, porque o judiciário precisa ser provocado. O juiz possivelmente vai ser ouvido pela autoridade policial como testemunha nesse caso. Mas os autos devem ser remetidos o quê? Para o Ministério Público. Lá vai ter pela divisão interna de trabalho, vai ser atribuído, né, a análise desse processo a um dos membros que vai analisar e vai falar o seguinte, ótimo, né? Realmente o inquérito policial foi muito conclusivo, foi realmente esse cidadão que matou o outro aí. Temos o testemunho aqui, o relato de um magistrado, ótimo, né? O que o Ministério Público vai fazer? Vai oferecer denúncia deste caso. Vai oferecer denúncia desse caso, tá? Agora, a situação contrária que acontece, né? Por exemplo, nós temos aqui um membro do Ministério Público, e um exemplo bem simples, tá? E ele está vendo uma propaganda enganosa. Está vendo uma propaganda enganosa ali na TV, né? Se é o juiz que está falando, ele vai comunicar ao MP e o MP que vai ter que investigar, por exemplo. Nesse caso, se é um membro do Ministério Público que está ali visualizando essa propaganda enganosa, ele mesmo, né, pode investigar ali e oferecer, né, a denúncia se for caracterizado como um crime, tá? Porque é o seguinte, o princípio da inércia diz que alguém só vai agir quando provocado. Isso se aplica somente ao Poder Judiciário. Ao Ministério Público, né, não se aplica o princípio da inércia, até porque se aplicasse não teria nem a razão de existir o Ministério Público, tá? É bom você saber também disso aí, ok? Nós vamos lá, tá? Vamos seguir aqui. Não tem o poder de dizer o direito. Por quê? Acabei de falar para você, né, que quem tem jurisdição é o juiz, é o Poder Judiciário, não é o Ministério Público. Vamos voltar ao nosso exemplo aqui, né? Que aí foram os autos para o Ministério Público, e aí o Ministério Público realmente viu que era um crime e ofereceu a denúncia. Lá na denúncia, né, na análise que o membro do Ministério Público fez, ele pode mandar prender o cidadão que cometeu o homicídio? Isso às vezes você vê até no jornal. O promotor fulano de tal mandou prender. Gente, o Ministério Público não tem o poder de dizer o direito, não tem jurisdição. Quem é que tem jurisdição? O Poder Judiciário. Então é o Poder Judiciário que pode mandar prender e mandar soltar. Nos autos ali, né, na denúncia, o membro do Ministério Público pode pedir a prisão, pode pedir que o juiz, que o magistrado ali competente, né, expeça um mandado de prisão, determine a prisão desse cidadão. Mas o Ministério Público não tem jurisdição, portanto não pode dizer o direito. Dizer o direito, né, em palavras simples, é aplicar o direito ao caso concreto. É o que o Poder Judiciário faz, decidir os conflitos, né, decidir aqueles assuntos que são levados a ele em caráter definitivo. Tá? Em caráter definitivo. Quem pode fazer isso é o Poder Judiciário. O Ministério Público não pode dizer o direito,
não tem jurisdição. Parece que eu estou te falando muita coisa aqui, tá? Mas eu já vi questões de prova, tá? Contar certas historinhas e você tem que chegar a esse tipo de conclusão, tá? O Ministério Público vai atuar ora como autor e vai atuar ora como fiscal da lei, tá? Nesse caso que ele ofereceu a denúncia do homicídio, ele é o autor. Quem vai ser o réu? O cara que cometeu o homicídio, tá? Agora, por exemplo, isso vai acontecer, às vezes, nas questões de jurisdição voluntária, tá? Existem dois tipos de jurisdição. A contenciosa, que é quando a gente tem um conflito, tá? Um conflito. E nós temos a jurisdição voluntária. Nós não temos um conflito, mas a gente tem o quê? A gente tem, né, que levar esse assunto ao Poder Judiciário, tá? Por quê? Tá? Porque é ele que pode decidir. Um exemplo mais comum é alterar o regime de casamento. Se o casal, por exemplo, ele foi lá e casou no regime, né, de comunhão universal de bens, o que vai acontecer no futuro se eles quiserem ser sócios de uma empresa? Eles não podem por conta do regime de casamento. Aí eles podem alterar o regime de casamento, claro que pode. Só que para isso, né, nós precisamos de uma autorização judicial, tá? Então eles têm que promover um processo judicial para alteração de regime de casamento. Nós temos um conflito aí? Não temos, porque nós vamos ter ali, né, as partes, né, marido e mulher, querendo a mesma coisa, alterar o regime de casamento, tá? Então, isso é jurisdição voluntária. Neste caso, né, a lei determina que tem aí a participação do Ministério Público. O Ministério Público, ele vai atuar como autor nesse processo? Não. Ele vai atuar como o quê? Fiscalizando a aplicação da lei. Vai fiscalizar para saber se às vezes uma das partes não está sendo coagida, né, a participar desse processo judicial. Então veja, o Ministério Público vai atuar ora como autor, quando ele oferece a denúncia, e ora ele vai atuar somente fiscalizando a aplicação da lei. Essa função de fiscal a gente chama de custos legis, tá bom? Como eu já disse, atua tanto na jurisdição voluntária ou contenciosa, tá? E uma pergunta que eu vi bem recente aí, falando o seguinte, né? Se o Ministério Público é tão essencial assim a função jurisdicional do Estado, então ele participa de todos os processos judiciais. Não participa não, tá? Eu vou te explicar por quê agora. Imagina essa situação aqui, ó, tá? Olha só. Você está trafegando pelo seu carro, né? Trafegando pelo seu carro, lá pela rua, e vem um cidadão, né, entra na mão contrária e bate no seu carro. O que vai acontecer nesse caso? A gente vai ter um dano material. Aí você fala o seguinte para o cidadão: bem, eu estava aqui na via correta, você trafegava pela contramão, né? Então você pague aí, né, o conserto do meu carro. Você tem seguro? Cidadão, não tem seguro. Não, então você vai pagar aqui. E o cara assim, não, não vou pagar nada não. É você que estava errado. Migão, como assim? Eu estava trafegando aqui, ó, pela rua correta, tá? Você que veio na contramão e bateu no meu carro, né? Não, não era eu não. É geralmente o que acontece, né? As duas partes estão certas, tá? O que vai acontecer? O condutor que se acha no direito, né, que se acha que estava correto, ele vai então cobrar isso do fulano. E vai cobrar como? Judicialmente, uma vez que ele já falou que não vai pagar, tá? Ele vai promover a cobrança judicial, tá? E é um conflito, né? Então é uma jurisdição contenciosa, tá? Neste caso, né, quem vai ser o autor? Aquele, né, um dos dois que teve o carro e que teve o prejuízo. Quem vai ser o réu? Aquele que trafegava pela contramão. Quem é que vai ser, quem é que vai julgar? O Poder Judiciário. Veja, nesse caso, ele envolve aqui somente, né, um dano material, um acidente, não teve, né, não teve aí, o cara não estava bêbado, não, né, não feriu ninguém, foi só danos materiais. Nesse caso, nós vamos ter a atuação do Ministério Público? Não é necessário, não é necessário. Nem como autor, logicamente que não, e muito menos como fiscal da lei, tá? Não vai ter atuação, essa é a regra. Agora, imagine esse outro acidente aqui, no qual um cidadão, né, enraivecido, estava bêbado, né, atropelou um motociclista e o motociclista, né, veio a óbito nesse caso, né? Veja, ele, não sei o que, não queria matar, e foi constatado lá durante o inquérito policial
que na verdade ele era conhecido, eles eram desafetos, né? Fulano de tal tava, né, era namorado da ex-namorada dele, ele não aceitou o fim do relacionamento e atropelou o cidadão, né, com o intuito de matá-lo, né? Se você atropelar uma pessoa, os dois carros em movimento, um carro em movimento e uma moto em movimento, o intuito é o quê? É matar o cidadão, não é? Nesse caso, né, foi constatado lá, foi um homicídio doloso, ou enfim, um homicídio culposo. Quem é que vai promover a ação penal? A vítima está morta, né? A vítima está morta. Os autos são remetidos para o Ministério Público e é o Ministério Público que vai ser o autor, né, quando ele oferecer a denúncia. Por que essa diferença? Ambos são acidentes de carro, tá? Ambos são acidentes de carro, tá? Só que qual que é a primeira questão? Envolve apenas bem patrimonial, apenas grana. Não precisa do envolvimento do Ministério Público. Agora, nesse caso, um homicídio. Quando acontece um homicídio, não é toda a sociedade que quer, né, que aquele que cometeu o homicídio seja preso e punido. Então, é como a gente costuma falar às vezes, é um crime de ordem pública. Toda a sociedade quer que aquele criminoso seja processado, julgado, né, punido e cumpra a sua pena, cumpra o seu débito perante a sociedade. Então, neste caso, nós vamos ter aí a atuação do Ministério Público, tá? Então, respondendo a pergunta, quando é que o Ministério Público vai atuar? Olha aqui, né? Quando acontecer isso aqui, eu vou até sair da tela, tá? O Ministério Público não atua em todos os processos. Vai atuar naquelas, né? Vai atuar quando? Quando a gente estiver assim disposto em lei, tá? Quando estiver assim disposto em lei. E essas leis são normas de ordem pública. Então, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei de Minorias, tá? As leis aí, aquelas questões previstas no próprio Código Penal, né? Então a gente vai ter a atuação do Ministério Público quando envolver alguma questão aí de norma de ordem pública, porque a lei determina a participação do Ministério Público, tá? Então, grave aí, não é de todos os processos judiciais que o Ministério Público participa, tá? Olha só como é que isso aqui pode ser cobrado em prova, tá? Trouxe uma questão do MPU e uma questão bem recente aí do TRF. Tá, vamos lá. Olha só. O MPU é uma instituição permanente, essencial ao exercício de todas as funções do Estado democrático de direito. Tá? E essa questão está certa ou está errada? Tá? É bastante simples, na verdade. Né? É uma questão aí bastante simples. Tá? Veja, é um erro bastante sutil. Se você analisar a questão com cuidado, como eu disse para você, você vai fazer o seguinte. Ó. É uma instituição permanente? É sim. Agora, é o essencial o exercício de todas as funções do Estado Democrático de Direito? Né? Não. O Ministério Público, de fato, é uma instituição permanente, mas é essencial a função jurisdicional. A função jurisdicional, não a todas as funções do Estado, né, do Estado de Direito. Tá? Outra questão aqui de 2017. De acordo com a Constituição de 88, o Ministério Público é uma instituição permanente. Opa, beleza. Que integra as funções essenciais da Justiça, conjuntamente com a Defensoria Pública e da Advocacia Pública. Tá? Veja, essa questão, né, ela está certa. E eu trouxe, né, ela para mostrar para vocês aqui que você tem que ficar muito muito atento, né, quando tiver aí tiver as questões mesclarem um pouquinho lá de direito constitucional com a legislação do Ministério Público, o Ministério Público na Constituição Federal, tá? As questões às vezes costumam fazer isso, porque a gente está falando o Ministério Público na Constituição Federal, beleza? Mas ele pode pegar vários entendimentos da Constituição, jogar no liquidificador e formar uma questão, que é o exemplo desse caso aqui, tá? Ele não cobra ali que é uma instituição permanente, que é o artigo 127, que nós estamos estudando ele ainda, né? É isso aí mesmo, tá? E aí ele integra, sim, as funções essenciais da Justiça, juntamente com a Defensoria Pública e a Advocacia Pública, tá? É uma questão aí, ó, que está correta, tá? Está correta. Por que eu trouxe essa questão? Né? Justamente para que a gente possa elevar um pouquinho aqui o nível, né? E se preparar para uma questão de algumas questões um pouco mais complexas, né? A minha ideia
é deixar você um degrau acima daquilo que pode ser cobrado em prova, tá? Daquilo que pode ser cobrado em prova. É por isso que a gente tem aprofundado alguns assuntos dessa forma, tá? E a ideia, naturalmente, nessa primeira aula, né, é te dar um norte geral da atuação do Ministério Público. Por isso que a gente fala um monte de coisa aqui. Ah, isso aí é besteira. Calma lá. Você precisa disso para quando você estiver desenvolvendo a matéria, você consiga fazer aí um raciocínio do conteúdo, ligar um conteúdo a outro, né? Principalmente se nós tivermos questões aí misturando alguns entendimentos de outras disciplinas. Então é necessário sim, hoje, que você tenha um entendimento um pouco mais amplo da matéria, tá? Do que simplesmente aquilo que você podia ter há 3, 4 anos atrás, que era simplesmente, né, decorar os artigos de lei, tá bom? Vamos continuar aqui para que a gente não perca, né, o fio da meada. Tá? Então, olha só, falamos aí de várias coisas do MP, né? A gente já pode concluir algumas coisas, tá? Ó, vamos lá. Finalidade do Ministério Público, ele pertence à estrutura do Poder Judiciário? Não, mas é essencial à função jurisdicional, né? Então, o Ministério Público vai atuar paralelamente ao Judiciário, nem junto, nem separado. As duas funções, né, já que o Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado, você pode concluir que o Ministério Público atua paralelamente ao Judiciário. Vai fazer o seguinte, auxiliar, né, justamente isso, auxiliar no exercício do quê? Da jurisdição. E o Ministério Público pode atuar tanto como parte, quando é o próprio Ministério Público que é autor da ação, ou então simplesmente como fiscal da lei, nos exemplos que eu dei para você. Você entendeu? Você precisa saber o que é parte e precisa saber o que é fiscal. Por isso que eu te contei toda aquela historinha ali do processo judicial, tá bom? Enfim, vai atuar como parte, então vai ser o autor, e vai atuar aqui, ó, como fiscal. Quando é fiscal, ele vai simplesmente acompanhar o devido processo legal, tá? Outras coisas, né, sobre a finalidade do MP, que você tem que já ficar assim, ó, de olho aberto, porque as questões costumam falar o seguinte, ó, atua defendendo os interesses da sociedade? Sim, o Ministério Público vai sempre atuar em prol da sociedade, nunca em prol do indivíduo sozinho, nunca em prol do governo, tá? Até coloquei aqui, ó, o Ministério Público não defende os interesses do governo, tá? O Ministério Público, por favor, não defende os interesses do governo. Existe lá a CGU, né? A Advocacia Geral da União que faz isso, a AGU, na verdade, que vai defender os interesses do governo. Não é o Ministério Público. O Ministério Público atua defendendo aqui, ó, a sociedade, os interesses coletivos e difusos. O regime democrático de direito é essencial à função jurisdicional do Estado. Nunca vai defender um indivíduo isoladamente, tá? E nem vai defender os interesses do governo. Você acha que é besteira, mas isso cai em prova. Eu trouxe uma questão falando disso aí, tá? Antes disso, ainda você tem que saber também que o Ministério Público tem atuação repressiva e também preventiva, tá? Quando é repressiva, né, naturalmente nós já tivemos um dano, né? Já tivemos um dano aí. Então o Ministério Público vai atuar aí na recomposição, na reparação, tá? Imagine, por exemplo, uma empresa que jogou dejetos no rio. O Ministério Público, né, já aconteceu. O Ministério Público vai ter uma atuação repressiva, né? Vai tentar lá, vai oferecer denúncia, se for o caso, se for um crime ambiental, vai oferecer uma outra ação, né? Ação civil, se for o caso, vai tentar fazer acordos extrajudiciais, tá? Uma coisa que é importante que você saiba, que o Ministério Público, ele não atua somente no processo, não atua somente judicialmente, tá? Ele atua também extrajudicialmente, tá? E olha só, geralmente a atuação extrajudicial vai estar ali na atuação preventiva, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai atacar, né, o ilícito ou suas dimensões. Vai evitar, por exemplo, né? Vai evitar, por exemplo, né, que uma prática se repita ou então até que ela venha a acontecer, né? Mas como é que o Ministério Público vai prever? É simples, tá? Vou contar a história que aconteceu aqui na minha cidade. Nós temos um lago municipal aqui, tá? E o terreno ao lado foi vendido, estava sendo construído, né, um shopping ali, né? Um shopping. Primeiro grande shopping da cidade, né? Galera toda feliz. O que acontece? Nós tivemos algumas denúncias lá no Ministério Público
e os membros do Ministério Público vieram investigar e verificar, né? E parece, eu não sei o que aconteceu, eu não tive acesso ao processo, né? Mas algumas licenças ambientais não estavam de acordo com a lei, ou, né, ou eram meio obscuras, né? Então vejam, antes mesmo de começar a construção, né, desse empreendimento, nós tivemos a atuação do Ministério Público que firmou ali um termo de ajustamento de conduta, no qual, né, essa empresa, apesar de já ter todas as licenças ambientais, se comprometeu a fazer algumas outras melhorias ali, né, para que evitasse dano ao meio ambiente. Não é uma atuação preventiva, não chegou a prevenir que o dano ao meio ambiente acontecesse, tá? Então, é um exemplo do que pode acontecer, tá? Como eu disse para você, vai atuar tanto no âmbito processual quanto no âmbito extraprocessual, tá bom? Também atua, isso pode acontecer tanto quando ele atua como autor ou como só fiscal da lei, tá bom? Belezinha? Isso aqui também não está na lei, né? Não está na lei, não está na Constituição. Isso aqui são entendimentos de questões que a gente tira, tá? Enfim, chegando aqui à última parte da finalidade do Ministério Público, a gente vai falar, né, o que é essa tal da defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Em regra, né, se você souber esses 4 itens aí, você consegue acertar a maioria das questões de prova. Mas tem um item, né, que tem sido cobrado, né, e é um item que é um entendimento jurisprudencial. Não está expresso na Constituição Federal, tá? Enfim, quando a gente fala aqui, ó, de defesa da ordem jurídica, tá? Defesa da ordem jurídica, você não precisa ficar viajando, né? Ah, porque o professor precisava aprofundar mais um monte de coisa. Sim, né? Só que aí é o professor de direito constitucional, não aqui em legislação. Lembra o nosso combinado? Né? Vamos fazer você acertar a questão de prova, não é isso já não está suficiente? Questão de prova de legislação. Então, o que é ordem jurídica? É o conjunto de leis, a Constituição, a própria Constituição Federal, nós temos aí decretos, enfim, todos os regramentos que regem a nossa sociedade, tá? Agora, por exemplo, se nós tivermos um órgão público, e geralmente é, né, que não esteja cumprindo aquilo que a lei determina, o Ministério Público pode atuar, né, defendendo essa ordem jurídica. Ou algum órgão público que não esteja respeitando, né, ele vai fiscalizar, né, se o pessoal, não só o pessoal aí dos órgãos públicos, mas o pessoal também aí da vida privada está respeitando. Ele pode, por exemplo, propor uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Enfim, tem várias coisas que o Ministério Público pode fazer. Você precisa adentrar isso nessa questão processual? Não precisa. Você precisa saber o seguinte: a defesa da ordem jurídica, o que é ordem jurídica? É o conjunto de leis, tá? E a Constituição Federal, tá? O que o Ministério Público vai fazer? Isso aqui, ó. Vai fiscalizar o efetivo cumprimento das leis e também dos atos praticados pelos órgãos de Estado. Ok? Olha lá. O que é regime democrático de direito? Então, o regime democrático nada mais é que a participação popular na condução do país. Simples assim. Então, se a gente está falando da defesa do regime democrático, o Ministério Público vai atuar, então, quando? Atos contrários à democracia são praticados. Simples assim. Simples assim. Isso aqui é suficiente para você cobrar a questão de prova. Ah, daria para aprofundar, mas não é cobrado em prova. O que a gente está aprofundando que é cobrado em prova. Olha aqui, ó, isso aqui também é importante. Defesa dos interesses sociais. Tá? O que são interesses sociais? É aqueles que está presente o interesse geral. Tá? Então a gente fala em direitos difusos, coletivos, enfim. Esses direitos, tá, eles estão ligados a pessoas indeterminadas. Se são pessoas indeterminadas, os exemplos aqui, ó. Meio ambiente, patrimônio público, consumidor, tudo isso aí não é interesse social? Tá? Não tem interesse social? Claro que tem. A gente tem como falar quem é o beneficiário de uma ação do Ministério Público quando ele promove alguma coisa lá em defesa do meio ambiente? Também não pode. Pessoas indeterminadas. Tá? O próximo item é esse aqui, ó, tá? Bem tranquilo. Defesa dos interesses, né? Defesa dos interesses individuais indisponível. Indisponível. Tá? O que é esse tal de direito individual indisponível? Aqueles que não podem ser dispostos. Eu posso vender um rim? Até posso, mas eu vou ter que ir para o mercado negro, né, na Deep Web para fazer isso. Tá? Você não pode dispor da sua vida, por exemplo. Não pode vender os seus órgãos públicos aí no Mercado Livre. Não pode fazer isso. Porque o quê? É um direito individual indisponível. Tá?
Esses 4 itens, ó, show de bola. Pode fixar eles na sua cabeça aí, ó, que é mais do que o suficiente para você acertar a questão de prova. Na verdade, era. Você tem que ficar ligado a esse item aqui, ó. Já ouviu falar aqui, ó, nesse tal de direito individual disponível? Aqui a gente falou dos indisponíveis. Esse a gente sabe que o Ministério Público vai defender porque está no texto constitucional, não é? É, sim. Agora, beleza. E se cair na prova falando que o Ministério Público pode defender os direitos individuais, né, disponíveis? O que é um direito disponível? É aquele que eu posso dispor, geralmente ligado, né, a bens materiais, a patrimônio, a dinheiro. Tome cuidado, tá? Porque isso aí já vi cair, o CESP já cobrou bem recente esse entendimento, tá? O Ministério Público até atua na defesa dos direitos individuais disponíveis. Mas quando essa defesa, né, quando esses direitos forem homogêneos. Exemplo, né? Tivemos aqui um aumento abusivo da mensalidade escolar. O Ministério Público pode atuar em defesa de um grupo de pessoas. Não são várias pessoas da sociedade que estão sendo lesadas? Claro que é. Agora, por exemplo, uma propaganda enganosa, que está dizendo aqui na propaganda que você compra 2 e leva 1, né? E dá a subentender que você compra 1 e leva 2. Mas, na verdade, você compra 2 e leva 1. Não é uma propaganda enganosa? Nós não temos aí... A gente, às vezes, nem tem como delimitar quem são os beneficiários, né? Mas é um grupo da sociedade que consome aquele tipo de produto. Então, isso é um direito individual disponível homogêneo, quando está sendo ferido um conjunto da sociedade, um grupo de pessoas. Nesse caso, né, quando tem origem comum, atinge mais de uma pessoa e tem relevância social, né? Tem relevância social, amigão, o Ministério Público vai atuar. Isso não está no texto constitucional, né? Não está. E tem pouquíssimas pessoas que falam sobre isso. Olha aqui se não cai. Questão de 2018. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, show de bola, né? Do regime democrático de direito e dos interesses, né? Direitos sociais e dos individuais indisponíveis, tá? Enfim, a questão, deixa eu ver se eu coloquei aqui, né? A questão cobra exatamente o texto de lei. Show de bola. Ó, com o texto de lei você já pode resolver as questões, né? Uma das questões aqui. Vamos ver, essa aqui tá certa, tá? Vamos mudar de cor, né? Se é certo, né, Tiago? Então bora lá, né? Tá certo. Vamos ver a segunda questão. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa dos direitos, né, e interesses difusos e coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos dos idosos. Professor, né? Enfim, não sei. Tá, nem sei o que é uma ação civil pública. Mas, tá, você vai saber. Logo você vai saber. Mas olha, vai ter defesa dos direitos, né, e interesses difusos e coletivos? Vai. Vai defender os direitos individuais indisponíveis e individuais homogêneos dos idosos? Vai também, tá? Essa questão aqui, ó, tá certa também, tá? Porque usou a palavrinha-chave aqui, ó, homogêneos, tá? E uma questão de 2016 do CESP. Incumbe ao Ministério Público, por delegação constitucional, representar a União judicial e extrajudicialmente, defendendo o Estado e a sociedade. Professor, mas a gente nem estudou ainda as funções do Ministério Público. Como é que o senhor vai colocar uma questão dessa aqui? Amigão, eu falei para você. Olha aqui, ó. O Ministério Público vai representar a União? Vai representar o governo? Não vai, tá? Então você não precisa nem saber das funções para resolver essa questão aqui, tá? Questão aí tá certa, tá errada. A questão tá errada porque não vai defender os interesses da União, tá? Coloquei mais algumas aqui para que a gente possa treinar e finalizar o nosso assunto aqui. Tá? Vamos lá. O Ministério Público detém legitimidade para postular em juízo direitos individuais homogêneos, tá? Quando estes se enquadrem como subespécie de direitos coletivos individuais
e desde que haja relevância social, tá? E sai relevância social. Jesus, professor, o que que é isso? Né? Aí é aquilo que eu falei. Você tem que ficar ligado na disciplina de direito constitucional para entender toda essa zorra aqui. Nós não vamos falar o que que é cada um, não é o objetivo da legislação, tá? Até se você quiser, estude direito constitucional, depois vem para cá. Até acho que vai facilitar a sua vida. Mas veja, está bem alinhado com o que nós falamos, tá? Olha só, quando estes se enquadrarem como subespécie, direitos coletivos indisponíveis e haja relevância social. A questão está perfeita. A questão está aqui, ó, certíssima. Está certíssima, tá? Bora lá. Incumbe ao Ministério Público, entre outras importantes delegações constitucionais, a defesa do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis. Aqui já é letra de lei. Ah, mas a Constituição não delega. Ora, se a Constituição fala assim, ó, você vai fazer isso, está delegando essa função para você. Então tá certinho, tá? A questão aqui também está corretíssima. A questão aí, ó, está corretíssima, beleza? Beleza? Isso aí, ó, show de bola, tá? Para fechar com chave de ouro, olha aqui, ó. O MP, o que que é? Vamos lembrar o que a gente falou, tá? O MP, né, é uma instituição, ok, cuja finalidade é auxiliar no exercício da jurisdição, tá? Porque o Ministério Público não tem jurisdição, a gente sabe, tá? Seja como parte ou seja como fiscal do cumprimento da lei no processo, tá? Vai ter atuação, né? A gente falou que vai ter atuação judicial e vai ter atuação extrajudicial também, ok? Vamos lá. Em sua atuação está sempre defendendo os interesses da sociedade e nunca de um indivíduo isoladamente, tá? Ou do governo, tá? Não está defendendo. E é o seguinte, né? Desmembrando o texto constitucional, tem que tomar cuidado para não confundir uma coisa com a outra, tá? Esse tipo de esqueminha que você está vendo aqui, deixa eu ver se eu vou caber na tela. Tá? Esse tipo de esqueminha que você está vendo aqui na tela, nós vamos fazer vários deles. E serve para quê? Na hora de revisar, você vem dar uma olhadinha no esquema, você já vai fazendo link com aquelas coisas que a gente está falando, tá? Olha só, o Ministério Público é uma instituição permanente, e aí você tem que lembrar que é independente, que vai estar sempre disponível, não pode ser retirada do texto constitucional, etc. Tá? É essencial a função jurisdicional do Estado, tá? Incumbindo-lhe a defesa o quê? Da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. E lembra, mais os homogêneos, né, quando tiver interesse social ou tiver interesse aí, né, da sociedade e ferir naturalmente um grupo de pessoas, beleza? Galera, primeira parte da nossa aula era isso aí. Eu sei que ficou um bloco longo, né, mas veja, se a gente, né, se concentrar aqui no início e a gente, né, desenvolver o assunto com mais profundidade agora, lá para frente a gente vai economizar seu tempo, tá? Então a gente vai investir naturalmente aqui no comecinho um pouco mais de tempo, para que depois, lá, né, do meio para frente, a gente consiga facilitar a sua vida e tornar a sua aula mais agradável e mais eficiente também, beleza? A gente finaliza o bloco aqui, a gente continua falando do Ministério Público no próximo, tá?